Obrigada, Graça. Diga, Adriana. Então, eu amo essa mulher, ela é realmente incrível, né? Que trabalho maravilhoso. E, assim, o que me chamou muita atenção, quer dizer, muitas coisas, mas esse título, né, Construir-se a si próprio, condensa realmente a parte principal do texto, que é esse poder da linguagem, das palavras, né, que não é só um instrumento de comunicação, né, que é alguma coisa que não é só para a gente se comunicar, para trocar informações, né? Nós nascemos na linguagem e nos constituímos dentro dessa linguagem. Essa linguagem nos constitui, né? Eu acho que também por isso que a língua é alguma coisa que é tão viva e se transforma sempre, porque ela reflete o momento que a gente vive, né? Enfim, pensando nos termos que os adolescentes gostam de inventar, e não só eles, mas, enfim, eles são seres que estão em mutação o tempo todo, e o quanto a beleza que do livro ser abrigo, né, a qualquer tempo, né, muito mais do que, às vezes, ela fala um pouquinho mais na frente muito mais do que contabilizar quantos livros, quais livros, ou qual performance. O livro é formador, né? Ele fala o que a gente não consegue dizer, é um pouco como as músicas, né? As letras de música, os livros também têm isso. E quando, logo na primeira, assim, na primeira página, vou ler um pedacinho do que ela traz, para não me alongar muito, mas que eu achei lindo. Primeiro isso, né, que a linguagem não pode ser reduzida a um instrumento, que ela tem a ver com a construção de nós mesmos enquanto sujeito falante, e que quanto mais formos capazes de nomear o que vivemos, mais aptos estaremos para vivê-lo e transformá-lo. Enquanto o oposto, a dificuldade de simbolizar, pode vir acompanhado de uma agressividade incontrolada. Quando se é privado de palavras para pensar sobre si mesmo, para expressar sua angústia, sua raiva, suas esperanças, só resta o corpo para falar. Seja o corpo que grita com todos os seus sintomas, seja o enfrentamento violento de um corpo com outro, a passagem ao ato. E isso a gente vê tanto hoje, sobretudo nos jovens, né? Assim, eu hoje estava conversando com uma amiga, trocando ideias, uma colega, enfim, eu sou psicóloga, ela é psiquiatra, mas assim, ela está atendendo uma menina de 13 anos que enfim, não, ela é trans, ela já tem até nome social, enfim, e da dificuldade de contar para os pais, de ter esse lugar de pertencimento, e como é difícil, assim, ela está em depressão, ela pensa em se matar, como que a linguagem, claro que eu estou trazendo um exemplo extremo, mas assim, como é através da linguagem, como é necessário, né, esses espaços de fala, inclusive esse nosso aqui, né, o encontro que você proporcionou da outra vez, eu coordeno, por exemplo, rodas de conversa, como é importante você ter espaços onde possa falar e ser ouvido, né? Tentar, e às vezes, quando a gente não consegue dizer, tem sempre alguém que diz alguma coisa que, ao ouvir, ressoa, e aquilo diz por nós. Isso também acontece na leitura, né? E a beleza, eu acho que da biblioterapia e também dessas mediações de leitura
é que é uma outra leitura, né? A leitura silenciosa, a leitura sozinho e o falar dessa leitura, essa troca, né? Essa comunhão, o que cada um destacou, do que despertou em cada um e trocar essa experiência. Então, assim, senti muita esperança lendo esse livro, esse texto, muita. Maravilha, que Obrigada, bom Cris, te por essa ouvir. indicação. Imagina, diga, Rosane. Eu também, Adriana, eu quando li esse trecho que você estava lendo, eu me lembrei de uma coisa. Eu trabalhei durante 10 anos no Instituto NOS, não sei se vocês já ouviram falar, uma ONG, e lá eu Sim, atendia famílias que vivem em situação de violência. E famílias geralmente mais pobres, né? Que chegavam lá, às vezes até pela justiça, o juiz mandava, a gente fazia uma terapia, mandava, né? Pedia que fosse feita uma terapia de família, o que era muito legal, porque não eram todos os juízes, né? E era impressionante como que quando a gente conseguia dar voz até para o autor de violência, né? Porque era junto, né? O autor com a gente não gostava muito desse termo vítima, né? Mas com a outra pessoa. Assim, era impressionante como que as coisas mudavam, como quando a pessoa conseguia falar alguma coisa de si, a gente ouvia a história da vida dele, o que aconteceu, o que levou ele a agir daquela forma. Era muito interessante como que mudava assim as coisas, né? E ela escreve de uma forma tão boa de ler, de entender, né? Que assim foi bom para mim também, assim, eu lembrei do meu trabalho que era tão legal, acabou, né? Porque depois as ONGs com o governo do Bolsonaro foram perdendo dinheiro, apoio, e aí o NOS teve que fechar aqui no Rio, só tem em São Paulo. Então esse trabalho a gente continuou fazendo, com a pandemia não deu mais, né? Mas Mas que bonito o teu relato. É isso, né? A escuta, ela desarma. E essas pessoas têm tão pouca oportunidade de serem ouvidas, né? Ninguém quer ouvir, né? E aí foi assim também uma coisa engraçada, nós fomos a um congresso, eu sou psicóloga, né? E levamos esse trabalho. E a gente ficou assim muito surpresa como que as pessoas no congresso falaram assim: como assim vocês ouvem o autor de violência? Então vocês estão apoiando ele, né? Dizendo que que é legal ser violento, né? E a gente depois até escreveu um artigo sobre isso, porque a gente ficou tão surpresa na hora que as pessoas tiveram essa reação, porque era um congresso de psicologia, né? A gente achava que todo mundo poderia pensar dessa maneira. Nossa, a gente escreveu um artigo grande sobre isso para uma revista, né? Dizendo que a gente não está tirando a responsabilidade dele, mas só ouvindo, né? O que ele tem a dizer, e também a família toda ouvia. Isso era importante também, né? Fazer o genograma da família, né? Entender o que está havendo. É bem legal esse trabalho. E ela me lembrou muito nesse texto. Esse texto também tem uma parte política também bem interessante, né? Pois é, quando a gente escolheu esse texto foi lá na metade do ano, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu. Quando eu fui reler, né, para Está bem ele ficar atual, bem né? fresquinho, eu falei assim, gente, está super atual. Eu até incluí, né? Eu fiz toda uma seleção da literatura para falar sobre polarização, até incluí esse texto. Na página 72, né? Só destacando aí o segundo parágrafo. Parece-me ainda mais importante nessa época em que vivemos, de desassossego, de perda das referências que durante muito tempo guiaram nossas vidas. Na França, segundo um estudo recente, isso já tem tempo para ela, mas está atual para a gente. Acho que está para lá também, né? 1 em cada 4 jovens adota condutas de risco e apresenta distúrbios de comportamento. No que diz respeito a condutas de risco, infelizmente, a América Latina não fica atrás. E a violência, assim como o crescimento dos fundamentalismos religiosos e da extrema-direita, que na França são motivos de grande preocupação, são atribuíveis não somente à exclusão econômica, mas também a fragilidade do sentimento de identidade, o ódio pelo outro,
que se encontra no centro desses desvios tem a ver com o ódio de si mesmo. E os mais desprovidos de referências culturais são os mais propensos a se deixar seduzir por aqueles que oferecem próteses para a identidade. É forte isso, né? Diga, Yara. Fala em próteses, eu sempre lembro da terceira perna da Clarice Lispector. Boa! Como eu entrei atrasada, eu só queria saber, Adriana, qual texto que ela parte, porque eu não quero ser repetitiva. Foi logo o início, foi logo o primeiro parágrafo da página 71. Ah, tá. Quanto mais eu formos. Que eu entrei, já estava começado. Já tinha iniciado. Na página 75, que eu acho que é bem o nosso trabalho da biblioterapia, né? E o trabalho, o livro, né? O que ele faz com a gente. E bem dentro do que você também está falando, né? A palavra da Pilar, né? Que diz assim, por meio do livro, quando temos nossos próprios pensamentos, angústia, enfim, não sei, acredito que o fato de saber que outras pessoas também sentiram o mesmo ou expressar é muito importante. Talvez seja porque o outro diz melhor do que eu. Há uma espécie de força, de vitalidade que emana de mim, porque o que ele diz, por N razões, eu experimento intensamente. Isso que é interessante no livro, e que eu acho que valoriza muito mais do que um livro de autoajuda, esses livros todos que a gente já vê, ou clássicos, ou até biografias boas, né? Porque ela vai citar num determinado momento, na página 73, por exemplo, um livro da selva, né? Que você viu que ele poderia sobreviver na selva tudo. E eu me lembrei até, no caso do livro da Almir Klink, 100 Dias Entre o Céu e o Mar, porque quantas vezes ele conseguiu sobreviver, né? Foi chamado para palestras, e os livros dele se tornaram famosos, porque as pessoas viram que tinha condições de você sobreviver, mesmo que fosse numa selva, como ela diz aí, ou num mar infinito. E essa questão da empatia, que eu acho super importante, porque como nós estávamos falando, que você citou agora dos grupos, né, dos ódios, etc., essas coisas todas, porque com a questão da internet, de tudo, não que não seja necessária, mas, e da violência, que é mostrada mais rapidamente para nós, né? Você vê, guerra acontecendo lá na Rússia, na coisa, a gente vê aqui, ou mesmo seja um caso no Rio, no Morro, qualquer lugar, né, tem violência, feminicídio, etc., vai se tornando a pessoa mais fria, né, vai formando uma couraça de proteção, então vai diminuindo a empatia. E com o livro, você pode resgatar isso através das narrativas, né? Você vê que as coisas podem ser feitas de outro jeito, não precisa ser desse jeito, alimentando ódio. Ainda mais agora que eu acho assim que a internet também facilitou isso, desses grupos, né? Por exemplo, eu sou do grupo, sei lá, o X, né? Então, eu só quero aquelas pessoas que pensam que nem eu, X, que seja igual à minha maneira de pensar, ele vai pesquisar no Google desse jeito e tal. E a importância que eu acho que ela fala aqui, então, isso devolvendo a empatia, né? E logo de cara, na primeira página mesmo, tudo que ela fala, e lembrando Paulo Freire, né? A questão de devolver a palavra à pessoa, que a palavra tem a leitura de mundo que vem antes de tudo, né? E só o povo, a cultura precisa realmente ter um grande investimento, porque sem cultura nós não vamos ter um povo politizado realmente para defender seus direitos. Então, a palavra tem que ser devolvida para a pessoa. E isso através da literatura, né? Que ajuda muito. Eu fiquei até com pena, porque quando eu fui reler, o texto que tem um pouquinho antes desse título é tão bom que eu acho que eu vou tirar um print e vou botar ali no grupo para vocês, e tem a ver com isso que a Yara acabou de dizer, que a leitura ela é um instrumento que depois você produz, né? Essa ideia mesmo de criar como é que é aquele conceito do Ricoeur, né? A identidade narrativa.
né? Então, um pouquinho antes desse texto, que vocês não receberam essa parte, diz assim: todas as pessoas que encontramos do campo ou da cidade pensam que sem uma certa destreza no uso da língua, não existe uma verdadeira cidadania, e que o iletrado é aquele que sempre necessita de assistência. Aquele que também, ao dispor de poucas palavras, poucas expressões, é o mais frágil diante dos demagogos que fornecem respostas simplistas. E alguns de nossos interlocutores nos contaram como o fato de ler lhes ofereceu justamente as armas para que ousassem tomar a palavra, até para que se rebelassem. É bem Paulo Freire, né? É alfabetizar para exigir os direitos, né? Então, aí cita aqui, assim como Roger, o agricultor autodidata que acabei de citar, que busca inspiração para os seus discursos na obra de um escritor. Vemos aí, brevemente, que as formas de expressão literárias podem sugerir que é possível ocupar um lugar na língua, inventar uma maneira própria de falar, em vez de ter sempre que recorrer aos outros. Então, traz aqui uma citação de um psicanalista tunisiano, Fethi Ben-Slama, que diz assim: com a literatura, passamos de uma humanidade feita pelo texto a uma humanidade que faz o texto. Então, é uma passagem bonita essa, né? Por isso que eu digo que a escrita é a culminação do processo da biblioterapia. A gente vai se alimentando dessas narrativas e vai tendo força de dizer o seu próprio texto, né? E quando a Adriana ressalta essa coisa de que onde não tem palavra, às vezes parte para a violência, quando eu li esse trecho, eu lembrei muito do Sérgio Vaz, no Colecionador de Pedras. Ele tem um poema que se chama O Milagre da Poesia, e é um poema que tem várias estrofes, mas eu vou ler uma só. Sou poeta, e como poeta posso ser assassino. E como assassino posso esfaquear os tiranos com o aço das minhas palavras e disparar versos de grosso calibre na cabeça da multidão, sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. Então, olha como é que também dá uma canalização construtiva para essa pulsão, né, de morte, vamos dizer assim. Antes de passar a palavra para a Yara, eu queria dar as boas-vindas. Muita gente foi entrando, né? E a gente já estava conversando. Então, Laura, Marcela, Carmen, Camila, Rosângela, acho que já tinha falado, Célia, Andréa Nogueira, a Andréia da História de Criança está aí também. Sejam todas bem-vindas. Diga, Yara. Só um segundinho, só fala para a gente, só um minuto, o nome desse poema do Sérgio Vaz. É O Milagre da Poesia e está no livro Colecionador de Pedras. O poema inteiro é lindo, né? Porque ele vai dizendo, né? Como poeta posso ser engenheiro, como engenheiro posso construir pontes, conversa, ele pode ser tudo, né? É isso, a palavra dá essa permissão da gente se espalhar, da gente se recriar, vai criando essa subjetividade, né? Que também está aí no texto, essa capacidade da gente... Por isso que eu acho que o nosso trabalho é tão precioso, né? Porque não é uma aula de literatura, é um espaço para conversar, que ao falar a gente se escuta, a gente se situa, ao acolher a fala do outro também a gente amplia visões de mundo, vai aumentando as suas leituras, né? Então, vamos lá, Yara. Eu levantei a mão em seguida, porque era para completar o que você falou da leitura do teu texto, que você acabou de citar agora, desse trecho que você citou, na página 77, que ela vai fazer quero falar com os mediadores de livro, professores, etc., tudo, né?
que muitas vezes a gente assim tem estereótipos, clichês, né, sobre o que oferecer de leitura para as pessoas e até classifica, né, que aqui ela chama assim leituras úteis, leitura de distração e de alta cultura, né? Então, que a pessoa determina o que o outro vai ler e às vezes também questiona a quantidade que ele leu. Mas se de repente aquela pessoa leu, isso na página 77 que eu estou comentando. Se a pessoa leu e aquilo marcou, né, para ela, aquela leitura, foi uma experiência que ela viajou até com aquilo, né? Palavras que transformaram ela, então já é importante, não importa que ela não leu 10 livros e nem que foi o livro que o mediador, ou o professor, ou tal, considera a leitura útil de coisa tal. Porque a escola, ainda, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, ela estagna, acho que não sei se está certa essa palavra, mas ela estagna um pouco a questão da leitura, né? De dar mais liberdade para a leitura livre. Sim, e dessa página, Yara, na página 77, tem uma frase que eu achei preciosa, que diz assim, está bem no meio lá do primeiro parágrafo. Às vezes, uma única frase, transportada para um caderno, ou para a memória, ou mesmo esquecida, faz com que o mundo fique mais inteligível. Não é curioso isso, né? Aquela coisa que toca a gente garimpa como se fosse uma pedra preciosa e escreve em algum caderno que depois a gente até perde, a gente até esquece, mas aquilo moveu algo, né? E ao ler esse texto eu também lembrei, é bonito a gente ir lembrando dos outros meses, dos outros estudos, né? Vai fazendo as pontes, aquele livro da Graciela Montes, Buscar Indícios, Construir Sentidos, e que ela falava, né, dessa desobediência que a gente tem que ter para criar esses espaços de respiro, para construir esses sentidos, né? Então, eu acho que aqui a Michelle Petit está falando da mesma coisa. Então, vamos lá, minha gente. Quem mais quer reverberar? Isso que Cris. você acabou de falar, que te lembrou a Graciela, me fez lembrar, associei com um pedacinho que ela fala aqui na página 79, como que também o livro e a leitura abrem portas para um outro tempo, né, em que a capacidade de sonhar tem livre curso e permite imaginar, pensar outras possibilidades. E aí diz ela, insisto sempre na importância dessa elaboração de um tempo para si mesmo, tempo de disponibilidade, de ócio, tempo de reflexão em que se evita a precipitação. Quando lemos, podemos dispor de nosso tempo, em vez de estarmos sempre forçados a nos adaptarmos ao tempo dos outros, ao tempo da publicidade, do clipe, dos talk shows da televisão, ao ritmo das obrigações escolares, à agitação do recreio, e às vezes até no interior da própria biblioteca, ao ritmo acelerado das visitas guiadas. Maravilhoso você ter destacado isso. Não é? E aí isso eu lembrei, associei, não lembro mais da onde que foi você que me falou a primeira vez, não sei se está no Aquinan também ou se foi numa aula, enfim, quando você fala do têmenos, né, da importância desse lugar, da gente criar esse lugar que tem esse outro, esse outro espaço e esse outro tempo. Parece que é um tempo fora do tempo e um espaço fora, é uma ilha, né? É um espaço de respiro, né? Para que a gente isso que eu possa... acho curioso, a gente está lendo diferentes autores, diferentes livros, mas tudo converge para isso. Então, quando você fala de essa palavra, esse trecho que você leu aqui, que está na página 79, tem a palavra precipitação. A precipitação é a mãe da fake news. Uhum.
é um projeto para não permitir pensar. Então, por isso é uma coisa assim que leva um susto e as pessoas repassam Imediata, né? aquilo. Do imediatismo. Então, é bom a gente justamente estar aqui para discutir isso, né? Para ir aprofundando as características do nosso trabalho. É na contramão disso. A gente vai criar um tempo e espaço que não se precipite para nada, para poder pensar. É esse espaço que está cada vez mais raro. Então, olha como é um antídoto, né? Então, vou passar a palavra para a Laura e depois a Yara. Diga, Laura. Teu microfone. Perdão. Na página 81, quando ela fala do trabalho do Access, né, lá na França, e que ela fala dessa linguagem, que é a linguagem do cotidiano, uma linguagem utilitária, em contraposição com a linguagem narrativa. E que eu achei, assim, para mim, faz um sentido muito grande, né? Por trabalhar com crianças e adolescentes da periferia e que realmente ficam numa desvantagem muito grande, que utilizam com os pais, muitas vezes, só essa forma de linguagem, que o pai e a mãe, às vezes, chega cansado de noite, trabalhou o dia todo, só do utilitário, né? E que o resgate da sua própria história, para ele conseguir ter uma representação dele, né? De sua própria identidade, vai ficando, essa linguagem narrativa fica realmente desprezada, assim, fica soterrada, né? Não tem tempo. E muitas vezes não é valorizado pelos próprios colegas, né? Que também têm uma origem, vamos supor, de outros estados, do Norte e Nordeste, e que fazem questão de não mostrar muito isso, para se adequar, né? Aqui à capital e serem tais e quais o pessoal mais de classe média, média alta, né? Então, essa história, né, que o pai e a mãe poderiam contar, como muitas vezes a gente tem, né, nas nossas casas, a gente pega os livros, os álbuns de família, né, tem aquelas reuniões às vezes, de família que se contam as histórias e que você vai fazendo, né, a formação, né, da sua identidade. Muitas vezes essas crianças e esses adolescentes não têm, né? E quando você pega o livro, né, a literatura e trabalha com eles, o resgate dessa linguagem narrativa é muito precioso, né? Assim, de um valor que não dá para falar, né? Aquela escritora Natália Timmerman, acho que vocês conhecem, né? Ela tem um livro que chama Desterros, vocês conhecem? Que é histórias do hospital, né, prisão, aqui em São Paulo. São várias histórias, e uma delas da personagem, né, que ela mais fala, é uma tragédia, veio da África para cá, grávida, enfim, fica na prisão, é uma tragédia grande ter um bebê na prisão, o menininho cresce na prisão, depois ela sai, ainda tem história de prostituição, tudo. Mas o tempo todo é muito bonito que ela fala, que ela precisa sobreviver, porque ela precisa contar história, porque senão aquela criança não seria ninguém. Ele precisa saber da história dele, da família dele, da África, de por que ela veio, como eram todos os costumes, porque mesmo aqui, vivendo tudo, ele não seria ninguém. Ele não. É muito bonito esse livro dela. Não sei se é vocês o Copo conhecem. Vazio? Não, é o que veio depois, o Desterros. Você falando me lembrou de uma frase da Adélia Prado, né? Que minha mãe não gostava de me ver passando folha, como se eu estivesse lendo, né? Preferia me ver passando vassoura. Então, a própria Michelle Petit tem um outro livro que ela fala desse preconceito. Ela também, como antropóloga, e né, com essa atenção na questão da leitura, ela conversou com muitas pessoas do campo, né, onde a leitura era lida como uma preguiça, a pessoa não quer trabalhar, né? Então, ela ficava lá, deitada ou sentada lendo. Então, ainda existe, né? A própria educação do campo é um desafio, assim, né? Até hoje. Mas também, pensando nisso, eu acho que cada vez admiro mais o trabalho, assim, do Sérgio Vaz e de todo mundo que faz esses quilombos culturais, né? Que oferecem uma dimensão que essas pessoas não tiveram oportunidades através
da sua condição social, da sua educação familiar, né? Então, é o que você está presenciando, né, Laura? Assim, as pessoas, né, de uma forma não impositiva, partindo da escuta, quando a gente reparte essas encantarias, né, que a gente tem o privilégio de ter acesso, vamos dizer, nossa, testemunhar lindas transformações, né? E contribuir por um senso assim, de identidade, de estética, de pertencimento. Apesar das diferenças, nós temos muitas coisas em comum, não é? Então, é esse trabalho assim, do feminino, que não vai reto, vai pela curva, aos poucos e o possível. Obrigada, Laura. Yara, eu vou priorizar a Andréia e depois eu passo para você, tá bom? Diga lá, Andréia. Eu venho aqui, parece que eu estou num ping-pong. A cada fala de uma, eu vou correr atrás de um livro e de outra coisa e falo, isso aqui eu queria falar. Então, vou começar pela Yara, quando ela falou destacou um trecho das biografias. E muito recente, aconteceu uma situação comigo aqui em casa, que estava com a minha sobrinha adolescente e estava com a biografia da Rita Lee. Esse e ela cachorro não é daí, André? Esse cachorro é daí? Esse latido é teu? Ah, tá bom. É daqui, é o Tobias. É o Tobias, a minha paixão e a minha... Ele contribui com as lives. Tá bom, tá bom. Então, o que acontece é... Tobias, por favor. O que acontece é assim, a minha sobrinha não é fã de leitura, mas aqui lotado de livro, que a gente tropeça neles, e estava bem a biografia da Rita Lee. E então, eu fiz um esquema que não recomendo, mas eu falei assim, não, esse aqui não é para ler, que é muito forte para você. É a mesma coisa de dizer, leia. E eu em seguida disse assim, há tempos eu queria ler, mas estava sem coragem, porque apesar de gostar da Rita Lee, tenho assim 1000 observações. Foi o que bastou. Na hora de ir embora, tia, eu comecei a ler, eu estou adorando, você não precisa se preocupar com nada, você vai amar. E só tem um pedacinho que é forte, tia, mas é muito importante a gente saber. E, claro, fiquei emocionada como tia, e o livro foi e tudo mais. Então, Yara, quando você destacou isso, e aí vem em seguida a Laura, quando ela fala das intervenções, da caixa de fotografia, fui visualizando também que quando a gente está em família, a gente começa a mostrar coisas, as relíquias ou as atividades, e vai lembrando da infância. Então, a minha mãe sempre tem uma poesia, um poema, consegue declamar, guarda tudo de cabeça, é quase uma Cris Seixas, de dizer coisas fortes e que a gente quer buscar depois. Ela fala, eu acho que eu não estou lembrando esse pedaço, mas é de fulano de tal. É a pescada que a gente vai atrás, porque, imagina, aparece com fulano ou ciclano numa fotografia, as intervenções. E depois também foi a Laura, quando chamou a atenção, eu falei, vai puxar a sardinha para o meu lado, que ela falou página 80 e eu fui para 81. Quando ela encerra dizendo, eu os convido então a cantar, a pintar, a ler e a viver belas histórias. Então, a história é bem contada, bem jogada, não precisa nem ser contada, mas lançada, é esse pescar. E, por último, digo, quando a Cris falou do fake news aí e tudo, agora você é advogada do diabo e nos trazer quem a gente ama. Quando Manuel de Barros fala o que eu não invento, não é verdade, é falso, né? Então, como é que a gente está nesse campo? Claro que a gente está aqui dentro da malvadeza, enfim, daquilo que não nutre ninguém, ao contrário, suga o último suspiro que cada um possa ter. Mas aí eu estou colocando o lado poético. Então, como a poesia nos autoriza até um fake news? Ou não, faz com que a nossa poesia se torne verdade em cima daquilo que a gente quer defender, quer acreditar.
e seja lá o que for. É isso, gente. Desculpa as intervenções longas. Imagina. Mas nós somos do campo da fantasia, né? Mas é uma fantasia que eleva, que une, que restaura a esperança, e não que exclui, que humilha, que traz raiva. Então, a boa fantasia, né? Então, eu vou chamar a Yara, depois a Grazi. Diga lá, Yara. Fala rapidinho. Eu só queria falar igual a Andrea, que ela costura, faz o patchwork, porque justamente o que eu ia falar era assim, aproveitando que as colegas, lembrando o trecho do que as colegas falaram, né? Então, o que foi comentado, acho que não sei se foi a Adriana que falou, não me lembro agora, que ela vai falar aqui na televisão que tudo que a gente aprende é muito rápido. E eu acrescentaria a questão da internet, né? E a leitura deixa mais espaço na página 80. A leitura deixa mais espaço para a imaginação do que a imagem. A televisão dá tudo mastigado, não deixa tempo para pensar, não somos habitados pelos personagens, ao passo que, quando lemos, repousamos o livro e pensamos nele durante o dia, no que irá acontecer. Que isso já até outro autor, eu não lembro quem, que nós falamos sobre isso, né? Do livro você ter aquele repouso e você pensar a respeito, né? Deu até o devaneio, pensar tudo. E aí, completando, né? Com a página 72, quando ela diz, completando isso, então, que tudo isso ajuda o quê no primeiro parágrafo? A construção psíquica ou a reconstrução psíquica revelam-se tão importante como recuperação dos bairros. Então, eu acho que aí descobrir a própria autoria, você como protagonista da sua história, né? Ajudar, não ser um ser passivo, de aceitar aquelas imagens prontas. E completando, agora eu vou fechar, eu falei que é rápido, mas vou fechar só com isso. Na 76, quando ela vai falar de citações que ela gosta, que também nós já falamos, alguém já falou, a Cris falou, de marcar citações, né? Na página 76, que ela fala que isso vai traçando contornos, né? Então, ela cita, né, por exemplo, Breton, a Revolta é a única produtora de luzes. Ainda gostei dessa outra de Breton. Revolta não tem ancestrais, né? Então, achei assim, importante que nós tínhamos destacado isso de marcar as frases que são importantes na vida da gente e ajudam o nosso contorno, a nossa formação, né, como pessoa. É só isso, era só para complementar. Maravilha. Obrigada, Yara. Diga, Grazi. Não, eu só queria falar, né, porque assim, eu nem estou com o texto em mãos, eu li só lá mesmo. E, assim, primeiro eu queria dizer, já dizia Manuel de Barros, né, onde eu não estou, as palavras me acham, né? E eu penso que, assim, que é isso que o livro faz com a gente, né? Que a experiência da leitura, por mais que você leia sozinho, você nunca está só. Né? E que quantos personagens habitam dentro da gente, dentro de uma mesma história, né? E aí, quando a Yara está falando dessa questão que ela traz aí do livro da televisão, é justamente isso que a gente hoje não precisa levar para a criança. Né? Eu estava, inclusive, falando sobre isso, porque eu estudo sobre a pedagogia Waldorf, né, que ligada à área da antroposofia, e que você justamente, né, na primeira infância, né, no primeiro setênio, você não leva nada pronto, né, essa imagem para a criança, para que ela possa construir a própria imagem. E que quanto menos você leva de conteúdo midiático, né? Por exemplo, você não bota uma caixa de som para ela ouvir, né? Porque o som que ela precisa escutar tem que ser da sua voz. É você cantando, você contando, para que ela se familiarize com tudo aquilo que é humano, né? E quando
a Andrea fala sobre essa questão de que tudo que eu não invento é falso, né, de Manuel de Barros, eu também vou na vertente da Cris, desde que a gente invente aquilo que é bom, né, que a gente possa inventar uma memória que seja boa, que edifique o outro, não que destrua, né, não que faça com que brote do ser humano aquilo que ele tem de pior. É claro que a gente sabe que a gente é luz e sombra, né? Ninguém é sempre bom e ninguém é sempre ruim, mas que a gente aprenda a equalizar isso da melhor forma. E quando a gente olha para esse lugar, né, da biblioterapia, que é essa questão do cuidado através da literatura, então que a gente possa, sim, ser um veículo de cuidado para que leve o bem, que leve algo que é bom, né? Então, eu vejo assim, sabe? Quantas vezes, né, eu me olho assim, quanto leitora, lá atrás, na minha infância, e vejo quantas vezes os livros cuidaram de mim quando eu não tinha com quem conversar sobre aquilo que se passava na minha cabeça, né? Então, eu acho que é isso, é uma forma de cuidado, né? E quando ela traz isso no texto, desse encontro que você faz com a literatura, com essas citações, com aquilo que ecoa dentro de você, porque às vezes a gente lê um livro, parece que né, aquilo que a personagem fala, fica aqui ecoando, né? Aí pensa assim, nossa, está falando para mim, né? E é isso, esse encontro. Eu sou muito grata, né? Eu acho tão bonito, Cris, quando você faz seus encontros e você agradece aos autores, sabe? Agradece aos livros, porque a gente tem que ter muita gratidão mesmo por aquilo que nutre a gente, né? E nutre a alma. É isso. Com certeza. Muito obrigada, Grazi. Já vou passar a palavra para a Carmen, mas eu queria lembrar que existe um convite para quem quiser escrever um pequeno artigo para capturar alguns fragmentos dos nossos aprendizados nesse tempo, né, de encontros do grupo de estudos. Então, você pode se debruçar sobre algum capítulo, algum tema discutido, ou você pode fazer essa trança, né? Ah, quando a gente falou de sintomas de poesia na infância, isso está conectado com não sei o quê, enfim, revisitar, né? Porque algumas vezes já falamos aqui, isso combina com aquela outra coisa que a gente estudou, com a identidade narrativa do Riquet, com a Graciela Montes. Então, escrever é sempre um processo árduo, né? Não é uma coisa fácil. A gente tem que olhar para trás, a gente tem que reler aquele trecho, começar a esboçar um diálogo entre essas coisas, mas é justamente esse esforço que faz com que esses conhecimentos criem mais raízes entre a gente, né? Então, uma camada é a leitura individual, mesmo que você marque, que você faça anotações, já vai encaminhando para uma leitura mais profunda, como também é um texto que a gente pode inserir, né, nessa discussão lá da Marianne Wolf, a leitura na era digital. Quando a gente se encontra aqui para discutir, já é uma outra camada de aprofundamento. Agora, você escolher alguns desses conceitos e desse intertexto, né, sei lá, já é mais um aprofundamento. E eu acho que também tem uma riqueza nessas nossas trocas, né, que precisa ser partilhada mesmo quando a gente já não estiver aqui. A gente pode estar contribuindo, não é? Para as pessoas que são interessadas nesse assunto e que virão depois de nós. Então, lembrando que o prazo para quem quiser fazer parte disso é até esse ano, dia 31 de dezembro. Em janeiro é que eu vou juntar essas contribuições, né? E aí vou apresentar para a editora, que é a Semente Editorial, que eu venho dialogando com eles. A Marcela conhece, algumas pessoas conhecem. É uma pessoa até da própria Bibliofamília, que é a editora, a Lara.
Larissa. Então, depois de apresentar para a editora, que eu vou ter condições de dizer assim, quanto que seria para cada um para fazer parte, porque isso vai depender também da quantidade de pessoas, da quantidade de páginas, depende de um monte de coisa, né? Mas não é nada assim muito caro. A exemplo do que a gente já fez nas edições Cândido, por exemplo, você pode escolher 5 ou 10 exemplares. Aí você paga um valor, sei lá, 250, R$ 300. Então, se você vender aqueles exemplares, você recupera o valor do investimento, né? E às vezes a editora dá a opção de pagar em 2 vezes, por exemplo. Isso eu ainda não posso dizer quanto vai ser. Eu posso convidar e posso ver que tamanho vai ter e depois a editora passa um orçamento para a gente, tá? Então é tipo um contrato por adesão. E eu acho bem importante o processo. Então, reforço o convite. Diga lá, Carmen. Boa noite para todas. Quando eu fui abrir o arquivo no meu telefone, não abriu, nem por um decreto. E eu já sou bem atolada com essas coisas. Aí eu vim para o computador. Eu falei, bom, devo encontrar alguma coisa. Fui procurar no Google. E achei alguma referência em PDF, que é um estudo, né, de alguma mestranda, que ela buscou nessas assertivas da Michelle Petit, mas assim, em drops. Aí eu fui lendo, foi o que eu achei. E justamente o que eu fui lendo está muito dentro do que todas vocês estão colocando, excetuando a página 71 para frente, porque os excertos que eu fui vendo iam até a 70, iam para 71. Mas o que eu fui lendo desse fim de semana para frente está indo muito de encontro a tudo que eu estou ouvindo aqui. E eu peguei justamente aquele pedaço, aquele parágrafo, que ela fala sobre a leitura no campo, de como é que é esse olhar sobre a pessoa do campo que estaria, né, dando um tempo a si para uma leitura e que os outros a veem como preguiçosa. E aí eu fui me lembrar, como sempre, a identidade narrativa, eu acho que está assim, permeando, né, todo o nosso momento de vida. A minha avó paterna, quando me via lendo, fosse na minha casa ou na casa dela, disse, você está sem nada nas mãos? Espera aí que eu vou arrumar uma coisa para você fazer. Lá vinha ela, sério, vinha ela com a lãzinha, com a agulha de crochê, com a agulha de tricô. Ok, eu aprendi a fazer um crochêzinho bem basicão, aprendi a fazer um tricôzinho também, muito assim, mas porque ela se incomodava de me ver lendo. E eu respeito isso, eu não ficava com raiva, eu entendia, tá bem, vó, botava o livro de lado e ia atender a ela. Ainda bem, eu hoje em dia me sinto confortada de ter feito isso, de não ter, né, ido assim, em atrito com ela, porque ela já era bem mais velha, na época que eu era já uma menina leitora. E eu sempre gostei muito de ler. E tem outro trecho também que eu entrei assim, identidade absoluta, quando ela conta como é importante quando uma criança ou um jovem vai se apaixonando pela leitura que ele mesmo procurou, que não foi mandada por professor, não foi indicada pelos mais velhos, não foi pela família, foi como contou a Andréia, né? Que ela fez aquela provocação e a sobrinha dela, então, se sentiu tocada e foi lá, foi atrás do livro da biografia. Então, como isso é importante, porque isso dá para a gente assim, um retorno de satisfação. Puxa, a pessoa se interessou, ele está começando, estão começando a ler por vontade própria. Como isso é importante. E o cantinho, o tempo fora do tempo. Aí também tem um trecho dizendo de uma menina que ela reporta, que ela é embaixo da mesa
da escrivaninha. Debaixo da escrivaninha, ela punha um pequeno colchão, um colchonetezinho que fosse, e ali ela entrava debaixo com o seu livro, ligava uma pequena lamparina para que ninguém na casa encontrasse ela e ela pudesse ler à vontade, sem interrupções. Era isso. Obrigada, Carmen. Ouvindo você falar, eu acabei de comprar esse livro aqui, ó, O Lugar, dessa que ganhou o Nobel de Literatura, Annie Ernaux, porque amanhã a gente vai ter um círculo presencial com o livro dela, mas é Os Anos. E eu gostei tanto que eu comprei O Acontecimento, que ela descreve com muita coragem um processo de aborto clandestino, e gostei tanto que comprei esse Lugar. Esse Lugar foi o livro que lançou ela assim, para o sucesso. Isso aqui está traduzido para 29 idiomas. E é um livro tão pequenininho, tá vendo? São 70 páginas. E o que é que ela descreve? É isso que você acabou de falar, Carmen. Assim, muitas vezes a geração dos nossos pais não teve o nível de educação que eles puderam dar para a gente. E isso gera uma distância social imensa, né? Então, aqui na quarta capa desse livro diz assim: ao longo do verão, enquanto esperava meu primeiro cargo de professora, pensei, um dia terei que explicar todas essas coisas. Terei que escrever sobre meu pai, sobre a vida dele, sobre essa distância entre nós dois, que teve início em minha adolescência. Uma distância de classe, mas bastante singular, que não pode ser nomeada, como um amor que se quebrou. Então, ela vai dizendo, né, que muitas vezes... Ela vai dizendo, muitas vezes não, ela vai contando a história da família dela, mas você vê, se tornou um sucesso porque muita gente se identificou com isso, né? Então, ela nomeou uma coisa que pouca gente tem coragem de expor, não é? Ela, por exemplo, fala que o avô dela, a única coisa que ele fez em toda a sua vida, desde os 8 anos de idade, ele trabalhava numa fazenda como condutor de carroças e no verão ele fazia a colheita e cuidava do feno. Então foi toda uma existência dedicada para isso. E aí veio o pai dela, que também tinha uma condição social bem humilde, mas que puderam dar uma educação para ela, e ela teve a possibilidade de ser uma professora, né? E aí gerou essa distância. Então, ela está fazendo agora, né, esse sucesso todo, porque foi nomeada para o Nobel, e traz também isso que a gente está falando do livro poder ancorar, né, um sentimento. Imagina quantas pessoas tiveram ou fizeram um aborto. Aqui, a gente lendo esse livro, a gente sente todo o drama que a pessoa passa, sabe? Então, humaniza, porque quem faz isso dessa forma clandestina fica desamparado, né? Porque não pode contar com a família, muitas vezes os próprios amigos dão as costas. Então, esse lugar que dá um continente para essas emoções, né? Então, olha como contribui para tudo isso que a gente está falando aqui, para a humanização, para sentir que aquilo não é só você que passa por aquilo, né? Parece que é uma coisa tão isolada, mas quantas outras pessoas estão se identificando, estão encontrando nessas palavras um aconchego, né? Então, diga, Yara. Nossa, nem vi que estava o telefone. Ainda bem que não fizeram barulho, meu microfone estava aberto. Então, na página 83, completando o que você está falando, né? Que muitas vezes as pessoas, né, que são leitores são consideradas assim individualistas, né, sonhadores, insociáveis, antissociais, etc. Até que a colega deu depoimento.
né, quantas famílias, pais se irritam com isso. Mas, muito pelo contrário, ela vai dizer aqui, né, na página 83, que as pessoas normalmente leitoras, elas têm uma curiosidade muito grande pelo mundo real. Elas vão pesquisar as coisas que acontecem, além de aprofundar, né, certos assuntos. Por exemplo, ela vai dizer aí o nome de uma pessoa, Aziza, né, na biografia dela, que ela fala da Segunda Guerra Mundial, da história, tudo, que ela não fala só de um número, mas ela lê e vê, você vê, né? Nós não estivemos lá, por exemplo, mas podemos saber tudo que as pessoas passaram e entender melhor as coisas que acontecem, né, numa guerra. E muitas vezes também, eu acho interessante falar isso, mas quantas vezes as pessoas leitoras, para mim, pelo menos acontece isso, acontece com todo mundo. Você conversa, né? Às vezes, você está num lugar, está no outro, você leu tal coisa, você viu isso, cita uma frase, não sei o quê. Então, quer dizer que há controvérsias nessa questão das pessoas dizerem que a pessoa que lê, ela não é sociável, né? Que é uma pessoa que se restringe ao mundo fechado. Página 83, eu citei. Tá ótimo. Vamos ver, então, mulheres. Val, que sempre dá boas contribuições, está aí só observando. A Célia, a Rosângela, a Andréia, do História de Criança. Camila, está só com um sorrisinho assim, parece que está falando alguma coisa. Diga, vocês leram, querem destacar algo? Eu fiquei pensando, boa noite para Boa todo noite, mundo. Marcela. Eu não levantei a mão porque eu tenho ainda dificuldade de levantar essa mãozinha, mas queria comentar, compartilhar com vocês essa questão, enfim, concordando muito com o que já foi dito e destaquei partes muito parecidas. E eu fiquei pensando nessa questão do espaço poético, do espaço sensível, né? Que num determinado momento a Petit faz exatamente, eu fiz essa conexão bem assim, uma sintonia fina entre a Petit e a Graciela Montes também, Cris. Até destaquei também, teve um trechinho que ela falou sobre essa questão do espaço, remetendo a outro autor, quando ela cita até um livro que eu fiquei curiosa, na página 76, ela cita vários trechos de obras, e aí ela cita um livro que é de René Char, em A Palavra em Arquipélago, quando fala do imaginário. Aí ela destaca um trecho que tem a ver com o que a gente já falou, enfim, só para ressaltar mais uma vez, existe uma única coisa capaz de se opor a esta sociedade, o imaginário, o espaço sensível, o espaço sobre o qual a sociedade não pode exercer nenhum controle. Eu achei esse trecho muito significativo, e aí eu fiz uma ponte com um comentário que ela desenvolve aqui na página, antes até, né, na página 74, né, em que ela fala que existe um mito, né, sobre essa questão do espaço. Nem sempre existe um mito da aldeia, ou do bairro acolhedor, ou da sala de aula acolhedora, né, ou da biblioteca acolhedora, cada um tentando pensar num espaço possível aí de acolhimento, e que, na verdade, muitas vezes esses jovens, eu fiquei pensando, né, o tempo todo nessa meninada, não se sentem acolhidos, mesmo a gente oferecendo espaço, mesmo a gente oferecendo escuta. Eles ficam com medo de falar alguma coisa que não vai ao encontro da nossa expectativa. Eu tenho percebido isso bastante com jovens, assim. E quando eles... depois de muito tempo, isso não é uma coisa que se dá instantaneamente, é um processo, é um ritual longo. Quando a gente dá um bom tempo, simplesmente aceita o silêncio, aceita o olhar desconfiado, né? Em algum momento ele vai acabar falando, ele vai externar alguma coisa. E pode ser através de uma palavra, de um suspiro, de uma... A conexão pode vir de várias formas. E aí eu fiquei pensando nessa questão do espaço poético, mais uma vez ressaltando, e que já foi dito, né? Como a gente precisa
pensar nessa ambiência, como a gente vai ofertar, que provavelmente a gente não vai ter retorno de primeira, isso é um processo, né? É uma questão de confiança, né, que se constrói. E eu vejo que, Cris, você faz isso de uma maneira muito amorosa, né? Eu sou uma pessoa que pouco fala, né? E me lembro que uma vez, há muito tempo já, você falou isso para mim, Marcela, por que você não fala? Procura dizer alguma coisa. Eu digo, não, mas eu estou presente, no silêncio eu estou presente. Você ficou respeitosamente entendendo o meu momento, meu jeito de ser, né? E a mesma coisa eu vejo que se dá com a meninada, com o jovem, porque muitas vezes conosco, né, somos mulheres adultas, né, é um processo, não se dá instantaneamente. Eu fico sempre me interrogando como eu posso ofertar esse espaço, como eu posso oferecer esse espaço. Aí fica no final uma dica, eu assisti no canal Curta, pessoal, um documentário que se chama até, o título é bem, para mim foi impactante, Nunca Me Sonharam. Nunca Me Sonharam. Ele é um filme, né, um documentário, acho que ele é de 2017, não é tão recente, mas nele vários jovens falam, né, dessa questão de não se sentirem acolhidos, não se sentirem aceitos, não serem respeitados na sua diferença, na sua pluralidade, né? E eu acho que a gente precisa escutar muito essa meninada falando, porque às vezes eles não falam, a gente fica supostamente achando que eles pensam isso e aquilo, e não é nada disso, né? Eu vivo procurando observar e escutar mais, sabe? É só uma partilha de um pensamento. E que na biblioterapia a gente tem, tem assim, a oportunidade para isso, a potência para escutá-los, né? E é exatamente o que ela fala, que não é uma questão somente econômica, é uma questão afetiva, social, existencial que eles têm para dizer, né? Isso já foi falado por muitas pessoas aqui, né? Eles querem um espaço de escuta que vai além das dificuldades do dia a dia, né? É isso. Com certeza, assim, está tudo tão acelerado, mas os processos humanos são tão lentos quanto sempre foram. Então, a conquista de confiança, ela é demorada, né? Principalmente para jovens que vêm de realidades muito hostis, que tudo que é dito ele pode ser ridicularizado, pode ser jogado contra ele, né? Então, até ele perceber que ali ele pode falar, que ele não vai ser, né, ridicularizado, não vai ser diminuído, é uma conquista mesmo, mas quando se dá também vale tudo a pena, né? Ver alguém se rendendo, entregando para a gente até agradece, que bom que você dividiu isso comigo, né? Fale, Val. Boa noite, gente. Hoje eu falei, eu vou ficar quietinha porque eu não li, falei, vou ficar só ouvindo, mas só que o tema, né, e as contribuições batem muito com a minha experiência mesmo de sala de leitura, e que foi o último cargo que eu tive na prefeitura, né, antes de aposentar, e era com jovens. Então, eu tive o prazer, já falei isso no outro encontro, de trabalhar numa época em que o projeto de leitura era bem livre mesmo, né? A gente trabalhava com projetos, não eram atendimentos como hoje acontece, às vezes só para ocupar o tempo por conta de um professor que falta, enfim. Então, a gente tinha muita liberdade para isso, e a gente, por trabalhar com projetos, a gente trabalhava muito com a parte social ou emocional mesmo dos livros que a gente escolhia. E nós tínhamos lá na escola que eu trabalhava, a gente fazia sempre um sarau anual, né? E esse sarau era inscrição livre. E era interessante que nessa inscrição livre, né, que não era obrigatório, a gente recebia muitos alunos que tinham problemas de disciplina ou de dificuldade de aprendizagem, e que aí eles participavam, a gente fazia oficina de poesia, depois a gente fazia um trabalho junto com a professora de música, e a gente tinha um momento que a gente
orientava como é que eles iam ler no dia, né, com entonação, era um trabalho bem legal. E aí a gente tinha, às vezes, alunos com grande dificuldade de aprendizagem ou de disciplina que ganhavam, né, faziam uma premiação, né, tinha júri, tinha tudo assim, muito organizadinho, e que eles se sentiam muito valorizados. E que a gente, como professora de sala de leitura, tínhamos que, muitas vezes, comprar assim, a briga deles no conselho de classe, né, porque vinham professores falando coisas, às vezes, que a gente não via na sala de leitura, por ele estar ali por espontaneamente, né, e participar de uma atividade que ele não era imposta, né, e serem muito bem, se darem bem naquela atividade, né, que foi escrita por prazer. Então, era um momento que a gente gostava muito, que a gente fazia, a gente não abria mão de fazer, e a gente vê como esse processo de leitura, realmente, quando ele é espontâneo, ele cria mesmo uma raiz, né? O aluno aprende a escolher o livro que ele gosta, do estilo que ele gosta. E só para ilustrar, eu entrei nessa escola, era uma escola que tinha gangues, né? Era uma escola que estava muito assim, visada na CRI. Então, foi dispensado todo o pessoal daquela sala de leitura e entrou eu com uma outra equipe. Então, a sala era só pichações. Então, assim, foi muito difícil a gente resgatar esses alunos para leitura. Então, a gente começou com gibi, a gente fazia caixas de gibi, depois a gente colocava os livros aleatoriamente pela sala, depois a gente foi organizando aos pouquinhos. E a gente, sem impor, e realmente deixando eles irem naquele espaço livremente, no recreio, ou então no horário vago, foi que eles foram... Muitos deles foram vários, assim, eu posso falar que em 12 anos foram vários que a gente conseguiu levá-los para a leitura assim, de uma forma não imposta, né? E uma coisa que eu aprendi numa capacitação que a gente tinha na época é deixar sempre um livro que a gente está lendo na nossa mesa, e a gente passava isso para os professores da escola. Deixa sempre um livro acima da mesa, para suscitar curiosidade mesmo, né? Então, é uma forma de você mostrar que você é leitor e ali seduzir, como a Andréia fez com a sobrinha, né? Então, muitas vezes eles perguntavam qual era aquele livro que ele estava lendo. Então, assim, eu tive uma experiência muito rica nesse sentido mesmo. Faz uma estante, livros proibidos, aí todo mundo vai ler tudo. É verdade. Maravilha, Val, que lindo! Parabéns por essa conquista, né? Por essa possibilidade deles se construírem a si próprios, né? Através dessa liberdade. Você me fez lembrar muito do que a Soraya trouxe logo em 2020, nos primeiros cursos, né, online. A Soraya trabalhava comigo, né? Só que então, professora, mesmo tempo na prefeitura. Me corrige se eu falar alguma coisa que não seja. Ela ganhou um prêmio desses por conta de uma prática leitura na escola, e ela viajou para a Colômbia, se eu não me engano, para Medellín, onde tem uma guerra imensa, né? Muita violência entre as facções, aquela coisa toda do tráfico de drogas, que pega muitos jovens, mas lá ela visitou uma biblioteca que era construída exatamente na fronteira entre as duas facções, e que a biblioteca era um espaço sagrado para os dois lados. Então, ali dentro não tinha conflito, como se fosse um oásis, porque os dois lados reconheciam a relevância e a contribuição daquele espaço para que todo mundo pudesse sair dessa condição. Então, olha que exemplo fantástico, maravilhoso, né? Que ilustra essa experiência da Val, que ilustra esse capítulo. E eu queria destacar um trecho que está na página 73, é logo o primeiro parágrafo. Diante disso, conhecer-se um pouco melhor, poder pensar-se em sua subjetividade, manter um sentimento de individualidade, adquire uma importância ainda maior, acredito, pelo fato de se ficar menos exposto
a uma relação totalizadora com um grupo, uma etnia, uma igreja, uma mesquita ou um território, usada como proteção para as crises de identidade, a marginalização política e econômica. Diga lá, Yara. Completando o que você falou, a Marcela, até a Val, né? Tudo está ligado, que você falou até da biblioteca, que foi uma divisão ali de espaço, na página 85, que ela vai falar que, através da leitura, tudo possibilita que nós tenhamos menos barreiras, né? Rever opiniões, enxergar as coisas de uma forma diferente, e a criança, sendo o que ela ressalta, né, que já foi muito comentado sobre isso, até a Graziela falou bem sobre isso, que vai desenvolvendo esse espírito crítico e precisa começar na criança, né? E tirar rótulos, clichês que muitas vezes são marcados, e a leitura abre essa possibilidade. E ela vai citar aqui o exemplo, por exemplo, do ogro, né? Que vamos supor que a criança acha que o ogro devora a criança. Aí me lembrou até o Shrek, né? Lembrei de Shrek. Então, que de repente tem um preconceito, né, um clichê, de uma forma repetida, e no fundo você tem que rever que ele não é mau, como é dito lá. E também me lembrou aquele livro que também nós já conhecemos, foi apresentado aqui, né, O Perigoso, né, quando se rotula, ou até alguns livros de imagens que nós temos. Eu estou me lembrando só o nome dos enganos, mas tem outros, né? Tem um da janelinha não sei se é da Brink Book também, que você vai folheando e você vê que é outra coisa, não é o que parece, né? Então, que o livro dá essa oportunidade de você trabalhar os clichês, né? E ver que nem tudo é o que parece, que as coisas podem ter outra saída. E nisso que ajuda até uma pessoa suicida, né? Porque, às vezes, a pessoa que está com aquela tendência ao suicídio, ela acha que não tem saída, né? E quando você mostra uma oportunidade, seja numa biografia ou qualquer história, que conseguiram resolver o problema, né? Tem um outro livrinho também, que só vou acrescentar mais isso, que eu gosto. É um livrinho simples, sabe, da Brink Book, chama A Ponte. Eu não sei quantas já viram que é bonitinho, né? Que também é um ogro, um monstrengo lá, e um urso. E os dois querem atravessar, e tem a maior confusão, né? O maior conflito que eles não conseguem. Até que eles resolvem se abraçar juntos e dão um contorno e resolvem a questão e conseguem atravessar a ponte, né? Muito bom. Obrigada, Yara. Diga, Grazi. Não, que eu estava aqui pensando, alguém mencionou em algum momento aí sobre essa questão de que quando você mostra um livro, né, e a gente tem que ter muito esse cuidado, porque quando as crianças elas vão crescendo, fica essa leitura que precisa servir para alguma coisa, para ensinar algo, né? E aí foi tão interessante, porque eu hoje estava num outro curso mais cedo, em que a gente está usando como base a Lenda das Areias, e aí tem todo esse percurso do rio, e coincidentemente, né, meu filho estava fazendo uma atividade de casa que tinha um poema muito bacana no livro dele que falava do rio. E aí tinha esse movimento, né, falava assim, que aí o rio desce a cachoeira, e o poema, sabe, era muito bonito. E aí o poema estava servindo para ensinar gramática, né? Então é isso, sabe, que atrapalha a criança, né? O adolescente já está na pré-adolescência, esse contato, porque assim, aquilo devia ser para trazer uma outra coisa, né? Esse simbolismo, o que é o rio, não sei, eu fiquei aqui divagando, sabe? Aí eu fui lá no livro da Yolanda Reis, que a gente leu, né? E que uma das partes que mais me chamou a atenção é quando ela fala assim, né? De onde terá surgido esse consenso escolar que obriga a todos a sublinhar a mesma coisa no mesmo parágrafo do conto de Chapeuzinho Vermelho, né? Então, assim, é isso. E é esse cuidado que a gente precisa ter, né? De ter esse cuidado, assim, de que
o livro, que a história, que o poema precisa estar para ensinar alguma coisa, né? E, na verdade, não está para ensinar nada, porque está para a gente sentir, né? Então, é isso, porque senão fica parecendo que só tem uma resposta, só tem uma conclusão. Então, e isso ela também fala muito nesse texto, né? Nesse contato que você precisa ter com a leitura. Então, assim, sabe, às vezes isso me angustia, né? Por que precisa trazer uma gramática depois de um poema? Um poema é para você ler e ficar, né? Imagina esse movimento do rio, tantas outras coisas você podia dialogar com a criança, né? Vai falar de Você gramática. está me fazendo lembrar das falas do Rubem Alves, né? Ele fazia isso também. Depois de um trecho belíssimo, pedia para sublinhar as proparoxítonas. Acabou com o encantamento do É negócio. verdade, né? Porque a criança ela nem faz esse movimento que o poema traz, porque ela está voltada para a gramática, que ela vai ter que dar conta de logo em seguida. Matou a coisa toda. Obrigada, Grazi. Diga, Rosângela. Eu tomei a dodói, por isso que eu estava muito quietinha, mas eu não aguentei. Esse trecho que a Cris acabou de ler aí, diante disso, conhecer um pouco melhor, poder pensar em sua subjetividade, para mim conversa muito com essa questão que citaram, né, do Manuel de Barros, que ele fala: aquilo que eu não invento é mentira. Para mim, não me dialoga com fake news, mas aquilo que não é verdade para mim é mentira. Né? A validação, porque quando o Manuel de Barros fala, eu tive muita dificuldade de entender Manuel, porque era uma subjetividade extremamente subjetiva. Então, mas era uma verdade para ele, e aí ele se tornou quem ele se tornou por defender a ideia dele, né? E ele se tornou um mestre para da gente pensar na vida com mais leveza, da gente pensar na subjetividade. Então, quando fala para mim, né, que eu não invento, quer dizer, não é verdade para mim. E aqui ele fala sobre isso, nesse parágrafo fala sobre isso. Quando a Laura falou sobre a experiência dela, me lembrou muito fugiu da Alma Imoral. Hilton Bonder. E que ele estava no filme dele, ele fala, né, por que é tão importante a tradição para o judeu? Porque eles não têm terra, né? Então eles só têm a cultura. Se eles não contarem, se eles não preservarem, eles vão se dispersar e vão deixar de existir, né? Então essa questão de não ter esse histórico todo, né? Ele não dá para, não sobra, né? Não tem nada. Aí pegando a Marcela, a gente vai fazer, eu e a Célia vamos fazer uma roda presencial com esse livro, e aí a gente estava discutindo. Eu queria ler rapidinho, assim, ó. Para bem criar passarinho, é obrigatório cultivar jardins, canteiros, flores e folhagens, para deixá-los por terra, soltos aos bandos, ciscando apressados, perseguindo pequenos insetos e suspeitando raízes, dormindo misteriosamente entre cigarras ainda por cantar. E aí, quando a gente estava lendo, discutindo isso, a gente falou muito que você faz isso, Cris, que você cria o espaço e fala, se vira aí. E aí, como é que você vai fazer? Vai se achar. Né? Não é uma coisa de formatar. Quando a Val falou sobre a história dos adolescentes, a maioria falou sobre os adolescentes, eu trabalho com adulto. É triste a gente ver um adolescente perdido, né, que a gente tem que colocar a expressão dele, mas um adulto, que ele chega, né, sem ter isso, né, uma pessoa de 40, 50, 60 anos, sem ter experimentado em nenhum momento isso, é muito mais difícil. Você lê uma poesia, ele fica... Do que você está falando? Qual que é a resposta certa? O que o autor quis dizer?
né? Ele vai para o tempo dele de escola. Então, para mim, condói mais, né? Esse adulto que passou uma vida inteira. Desculpa. Não, eu estou achando lindo, assim, como é que vocês estão afiadas na escuta, né? Porque quando vai falar, pega um pouco da Marcela, pega um pouco da Laura, pega um pouco disso. Vocês estão ótimas, isso é ótimo sinal. E você me fez lembrar uma frase do Leminski, que ele fala que a vida não imita a arte, imita um programa ruim de televisão. E eu tinha uma professora de literatura que ela falava assim, é a literatura que inventa a vida, né? Então alguém, por exemplo, o Shakespeare, ele inventou o amor romântico, porque naquela época que ele escreveu, essa coisa de romance não existia, era só casamento por interesse, para botar mais um pedaço de terra aqui com ali. Essa coisa daquela paixão foi inventada por Shakespeare. Aí a gente foi lendo e foi vivendo isso. Então, ela falava isso, né? Que a literatura, né? As artes é que inventam a vida, e não o contrário. Então, a proporção, pegando o que a Rosângela falou, a proporção que você apresenta esse novo universo, a pessoa pode não ter tido oportunidade, né? Ela não teve ninguém que apresentasse isso para ela. Então, se a gente faz esse papel, ela pode começar a ser autora de si mesmo, né? Eu testemunho o tempo todo isso aqui no consultório. Hoje mesmo, uma paciente falou assim, você me pediu para fantasiar que outra mulher eu seria. Ela começou a descrever, né? Que outra relação seria essa? Então, eu acho lindo mesmo, gente, porque quando a gente não tem a capacidade de imaginar acontecendo, não vai acontecer. Então, o primeiro passo é você ser capaz de imaginar, né? Você pergunta assim, você é capaz de se imaginar com um outro homem? Se você responder não, não vai rolar. Então, é por isso que a gente precisa descortinar outras possibilidades, né? E isso é um exercício contínuo. Fala aí, André, depois a Célia. É incrível como uma provocação ela vai reverberando seguidamente. E eu fui colocando no chat algumas coisas na medida que iam sendo faladas. Então, o silêncio da Marcela está aqui até agora. E eu não sei se vocês conhecem esse aqui, o Theo. Eu acho uma graça, então eu vou ler esse trechinho aqui dele para falar da imaginação e um outro especial para Marcela. Sonhei que um cartunista tinha matado todos os terroristas de rir. Então, vem bem isso da imaginação e de um fake news ou de qualquer coisa, mas para o bem, para coisa boa. E ele está aqui na maior filosofia com essa borboletinha, que é a parceirinha dele. E aí vem essa página inteira, é muito lindo. Depois eu vou fotografar e mandar para a Cris. Que ele fala assim, eu não consigo me expressar. E ele tá bem quietinho ali, ó, bem no cantinho com a borboletinha. Meu pensamento é um unicórnio filosófico. Mas minha boca é um mata-burro. É complicado. Então, eu vou mostrar desenho a desenho. Então, ele é um unicórnio filosófico. Gente, o que é um unicórnio filosófico? Eu quero ser um. Aí aqui eu não sei se dá para ver a distância, mas a fala dele é um mata-burro, quer dizer, você está diante daquilo que vai te arrebentar, que você vai se estrupiar todo. Uhum. E a borboletinha mega amiga só diz, show de bola. Veja, fica tudo bem. Ele assume aqui, ó, é complicado. Ela, show de bola. Então, assim, eu trouxe Theo porque é o que eu estou vivendo aqui com vocês, nesse fervilhar de coisas lindas. Por isso, eu não resisti. Obrigada, André. A gente já está caminhando para uma finalização. Diga lá, Célia. Gente, eu só queria comentar um pouco assim da minha experiência no abrigo, né? Que quando a Val estava falando, eu me identifiquei muito, né, com esse processo de
de levar os livros, né, para as crianças e adolescentes, né? Então, no abrigo, né, havia uma biblioteca em que era trancada, porque tem essa ideia que eles quebram tudo, eles rasgam tudo, e a gente iniciou esse processo de abrir esse espaço, né? Então, inicialmente era livro rasgado, eu chegava de manhã, tinha livro que tomou chuva, então, assim, foi uma relação bem difícil deles com os livros, né? E assim, foram passando anos, né? Eu fiquei 7 anos trabalhando lá, e aí, de repente, a gente viu que esses livros não deveriam ficar numa biblioteca, devia ficar no meio da casa, né? E aí, depois, esses livros deveriam ficar nos quartos, né? Então, a gente foi levando, né, em gradados, que é o que a gente tinha, esses livros para os quartos, e esses livros foram sumindo, né? E aí a gente foi percebendo que esses livros começaram a ocupar partes do guarda-roupa das crianças e dos adolescentes, né? E aí eu comecei a ter um problema porque não cabia roupa, né? Porque no abrigo você tem um guarda-roupa que tem espaço, por exemplo, lá era 4 adolescentes por quarto. E aí eles pegavam, colocavam livros, aí não cabia roupa, não cabia os kits de higiene, e a gente tinha uma questão aí com isso, mas até aí tudo bem, né? Mas assim, os livros foram, né, de alguma forma fazendo parte da vida deles, né? Saindo desse lugar que era a biblioteca, né? E entrando ali no convívio, no dia a dia, né, da vida deles. E, enfim, né? Eu tenho muitas histórias aí. Fiquei 7 anos trabalhando com isso, né? E parceira do projeto Fazendo História. Não sei se vocês conhecem aqui de São Paulo, né? Que forma mediadores de leitura aqui no, Então, né? Célia, por que você não conta essa história que não cabe aqui para ser um artigo desse nosso grupo de estudo? Você pode usar esse trecho, né, que é o Construir-se a Si Próprio, e contar essa experiência que você teve, que é maravilhosa, né? Olha, Parabéns. Cris, já estou escrevendo isso desde o dia que você colocou no grupo. E você acredita que é justamente esse o tema? É sobre construir sentido, né? Espetáculo, uau, maravilha. Tô falando sobre isso também, porque também é diferente, né? O lugar, né? Você trabalhar dentro do abrigo, que é uma loucura, e hoje eu vejo tendo que assentar. Então, acho que esse processo de escrever vai tá me levando lá atrás, né? Nossa, eu fazia isso, e isso aqui costura com isso. Então, é um processo meu também de entender isso que eu fazia, né? Que era Sim, orgânico, e era ali, ó. é essa forma que eu acho que dá a potência da escrita, né? Porque traz a sua fala situada. Você viveu isso, né? A Laura viveu aquela situação, a Rosane viveu aquela situação. Então, parte daí. É a tua história que também está ali se entrelaçando com esses conceitos que a gente está visitando desses autores. Aí fica bonito, né? Porque senão fica uma coisa muito cirúrgica, distanciada, né? Mas não, misturar com a tua observação, dando detalhes desse contexto, isso pode ser extremamente inspirador e fica consistente porque você dá os braços para Michelle Petit, para o Arquinan, para Graciela Montes, para Yolanda Reis. Então, isso também cria um estofo para você fazer, se desejar os seus projetos, né? E apresentar para as instituições. Então, você mostra a tua experiência e o teu embasamento conceitual para estar ocupando esse lugar, né? Gente querida, vamos tirar uma foto? Vamos lá, sorriso, hein? Vou contar até 3. Quem quiser sair na foto, está com a câmera desligada, liga a câmera. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tcharam! Então, nós somos meninas resistentes. Ainda há um encontro em dezembro, esse ano. É a sugestão da Val, né? O capítulo do Biblioterapia do Acnan. Ele é bem curtinho. É o capítulo 8 e 9, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje também, né? Tem tudo a ver com identidade narrativa, então, para a gente fechar o ano. E aí, janeiro não vamos fazer, vamos dar um descansinho. Em fevereiro, para quem quiser, a gente vai se encontrar para
Nem vai custar nada. A gente vai se encontrar para dar sugestões para a gente criar a continuação no ano que vem. Tá bom? Então, um beijo para todas. Muito obrigada mais uma vez pela riqueza das partilhas e até a próxima oportunidade. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ó, a Adriana já chegou em casa. Boa noite. Um beijo. Acompanhei tudo. Tchau. Ah, Boa que noite. ótimo.